começamos e estreamos uma nova adição ao nosso projeto. O podcast servirá para irmos introduzindo algumas histórias, assim umas mais macabras, que assombram os locais de Portugal. Mas também teremos algumas outras histórias para meter aqui neste segmento. Teremos também convidados que irão falar sobre os seus projetos e colegas que falarão sobre a sua experiência neste mundo da arqueologia. Ainda temos também para aconselhar alguns livros ou filmes, que sejam assim mais curiosos, e caso queiram explorar aqui mais um pouco. Verdade. Por norma, todos os casos que trazemos para a mesa são possíveis de visitar e de explorar por vocês mesmos. Não seríamos nós se não ajudássemos a explorar o país, não é? Sim, vamos continuar a trazer para vocês o mesmo tipo de conteúdo que mostrávamos em 2020 e 2021, mas agora também nesta versão em que podem só ouvir enquanto estão a cozinhar ou quando estão aí de viagem, para pronto, ter uma companhia e sempre a boa disposição. Agora vamos lá então à história de hoje, que muitos já devem saber do que é que se trata. Os crimes que foram feitos no aqueduto das Águas Livres pelo Diogo Alves. Mas o que poucos sabem é que ele não agia sozinho. Este tinha a ajuda do seu bando de encrenqueiros, o bando do Diogo Alves. Então, as perguntas que se impõem são onde, quem e o porquê. Parece que estamos a jogar ao Cluedo. É quase. Mas há outra pergunta que muitos questionam. Como se descobriu, não é? Exato. Mas bem, vamos lá começar a viajar na história. Portugal, no século XIX, foi sofrendo algumas alterações na sociedade, como muitos de nós sabemos. As ordens religiosas começaram a desaparecer e a nobreza começa a ter uma situação um bocado estranha, não é? Com a vitória do Partido Liberal, onde cada vez mais se via a fusão desta nobreza com a alta burguesia. Também há uma Eda Garrett que fala destes acontecimentos no seu livro Viagens da Minha Terra. Contudo, apesar da alta burguesia estar contente com esta aproximação à nobreza, já não estava assim tão contente por muitos dos títulos que foram perdidos por eles. Consegues imaginar o estado de tensão que não se faria sentir aqui? Devia ser muito estranho, mas as classes inferiores deviam estar bem piores. A instabilidade política devido à Revolução Liberal trazia muitas dificuldades, sendo que estas classes passavam fome. E claro, Lisboa, sendo o centro deste reino, estaria certamente um pouco atribulada. Lisboa. Muitos viajantes que cá passaram diziam que as ruas eram espaços desordenados, sujos e pouco funcionais. E o perigo sentia-se ao longe. E a circulação de Lisboa fazia-se com muita dificuldade. Sim, mas depois desse impacto inicial, os viajantes conseguiam ter uma percepção da grandeza da cidade de Lisboa, da vida atribulada que se fazia sentir nas ruas e desta vida cotidiana, que geralmente era vista com grande desprezo. Os espaços mais deslumbrantes da cidade continuavam a ser os que mais destacavam em termos de poder e da paisagem, como era o caso do Aqueduto das Águas Livres. Este aqueduto, que foi construído entre 1731 e 1799, por ordem régia, este captava a água e assegurava o seu transporte ao longo do seu percurso. Em 1910 foi classificado como monumento nacional, sendo que a prova na notável engenharia hidráulica do século XVIII. Como já falámos num local que visitámos anteriormente, este seguia as linhas gerais do antigo aqueduto romano. Como sempre, este tipo de obra tinha de ser suportado e foi através do imposto real da água que tinha sido lançado sobre o azeite, o vinho e a carne, que o dinheiro foi recolhido para a sua construção. Como sempre foram os bolsos do povo, né? E com o terremoto de 1755, muitos dos troços que compunham o aqueduto resistiram, o que é de admirar até. E quando mesmo foi terminado, tinha uma extensão de 58 km. Os arcos do Val de Alcântara, que nós observamos quando passamos a ponte, ou quando vamos em direção à ponte, têm uma extensão de 941 metros e é composta por 35 arcos, sendo que entre eles o arco tem a maior ogiva de pedra do mundo, com cerca de 65,29 metros de altura e de largura de 28,86 metros.
Ouça que isso é mesmo alto. Não é aconselhado para quem tem vertigens, está visto? Vocês podem visitar o monumento a partir dos 4€, sem visita guiada, ou com visita guiada por 6€. As criancinhas até aos 17 não pagam. E os jovens ou senhores maiores de 65 anos têm um desconto com o documento de identidade. E vocês, cambada de estudantes universitários, também podem ter um desconto. É só mostrarem o cartão da faculdade. Bem, é isso mesmo. Vão visitar este belo monumento e ver a vista, que deve ser linda. Estejam atentos também que, por norma, no primeiro domingo de cada mês, a visita é gratuita. Ui, de borla! Melhor ainda. Diogo Alves, um dos primeiros serial killers de Portugal, tinha a alcunha o Pancada. Ele nasceu no interior da Galiza em 1810 e emigrou com 13 anos para Lisboa, para a possibilidade de ajudar nas obras do aqueduto, e ainda conseguiu trabalhar em algumas casas de famílias nobres. Ele de cá foi para matar os pobrezinhos. Muito pouco sabe sobre a infância e a juventude, mas pensa-se que os roubos começaram quando ele tinha os 26 anos de idade. Foi quando o seu estilo de vida já não era possível de sustentar com o trabalho honesto. Outra teoria que se impõe foi que se apaixonou perdidamente por Gertrudes Maria, mais conhecida como a Parreirinha, e em 1838 os dois realizaram um golpe na Calçada da Estrela. Esta relação era tão forte que ele chegou a ir viver com ela e com os seus 2 filhos, uma menina e um menino. Acredita-se que a pequena tinha sido a testemunha principal para que ele e a sua quadrilha fossem julgados pelos seus crimes. Pois é, mas acredita-se que ele começou a usar o aqueduto em 1836, antes do seu golpe com a amante dele. Foi este, mais o seu bando, que abordavam as vítimas. Normalmente eram lavadeiras e agricultores, que usavam o aqueduto para fazer as travessias por Lisboa. E de noite, quando estes estavam a caminho de casa. Pumba! O uso deste local foi bastante engenhoso, visto que os malfeitores podiam se esconder nas galerias da água, roubar as vítimas e depois livravam-se delas atirando-as pelo aqueduto, fazendo parecer que fosse um suicídio. Visto que no reino fazia-se sentir fome e não era de estranhar que as pessoas se matassem, então não havia muita desconfiança por parte da polícia que estes suicídios fossem afinal homicídios. O terror que Diogo Alves instaurou naquela passagem fez com que muita gente deixasse de usar o aqueduto. Se tivermos em conta que ele, num período de 6 meses, e o seu bando, claro, matou cerca de 70 pessoas, era normal as pessoas terem medo de atravessar, não? Sabes uma coisa? Eu é que não atravessava aquele aqueduto. À noite. Verdade, eu possivelmente também não o fazia. Tudo mudou quando Diogo Alves cometeu o erro de matar 4 pessoas da mesma família e um dos jardineiros da infanta Isabel Maria. Finalmente, os outros que tinham sido mortos por estes loucos receberam a atenção que deviam. Mesmo com estas mortes, Diogo Alves não se deu por satisfeito e, em 1839, invadiu a casa do médico Pedro de Andrade, que era bastante conhecido na época, e matou este e vários membros da sua família. O crime é chamado Crime da Rua das Flores. O mais estranho foi que ele deixou testemunhas, e isso fez com que a polícia ganhasse um avanço. O pior foi que o enterrador, um dos homens que fazia parte do bando, ao assaltar uma casa foi apanhado e chibou-se todo. Sim, e Diogo Alves é condenado à morte por enforcamento em 1840. E a 19 de fevereiro de 1841, a pena é cumprida. O mais estranho é que as mortes continuaram a acontecer no aqueduto até 1852. E por isso é que fecharam a passagem. Este foi morto no Cais do Tojo, de Lisboa, e até fora de Portugal se ouve a história deste e do seu bando. É muito estranha esta história do Diogo Alves nunca ter sido apanhado. Antes, quando estava a cometer os homicídios iniciais, e ele não foi julgado pelos homicídios do aqueduto, por aquilo da pesquisa que deu para perceber. Ele não foi julgado por isso, ele foi julgado pelas mortes do médico. O desgraçado mandava as pessoas cá para baixo, porque no fundo não há testemunhas, e naquela altura, sem testemunhas, ser o crime comprovado, também não havia como incriminar as pessoas, não é? E ele foi-se safando.
E as outras mortes continuaram, certamente foi por alguns copycats. Ou então alguém do membro que não foi apanhado. Também E pode ser. continuou a fazer as mortes ali. Mas também é estranho, porque o aqueduto era vigiado nas duas pontas. As pessoas entravam, depois saíam no outro e tinha guardas. Mas as pessoas acabavam por nunca sair e o bando dele devia demorar muito a atravessar o aqueduto. Ninguém achava isso estranho. É sempre aquela O problema coisa. é que ninguém se comunicava naquela altura. Quem estava numa ponta não conseguia comunicar para o guarda da outra Sim, ponta. sim, Avisava, é olha, vai, verdade. tens 4 pessoas. Não tinha telefone. E então eles ficavam lá, ninguém dava por isso. Sim, é verdade, mas também é estranho só se aperceberam, sem querer investigar as mortes, e nós vemos aí claramente uma questão social que os que eram aterrados cá para baixo, para a Ribeira de Alcântara, não importavam. Eram suicídios, não queriam saber, mesmo que fosse 70 pessoas em 6 meses, não O é? problema é que não eram pessoas importantes. Pois. Eram lá está, os pobres. As lavadeiras, agricultores, pessoas humildes que faziam a sua vida. Claro que só lhes interessou quando foi a morte do médico e da sua família, porque já são pessoas de estatuto mais elevado. E o outro chibou-se todo, não é? Pois. Se O calhar queria uma pena Chico. mais leve. Ela foi também enforcado. Acho que não. Acho que o Diogo Alves foi, mas há poucos registros sobre o seu bando, tanto que é muito estranho quando tu falas das mortes, é sempre o Diogo Alves e não o resto do bando. E isso, pronto, ficou assim um bocado manchado. E também não sabes o nome das pessoas que foram mortas, o que ainda é pior, não é? Porque a ideia. Normal. Pois, mas a ideia quando traz este tipo de crimes é chamar essas pessoas, não é? Dar nome a mais outra vez a este matador de pessoas. Serial killer. Primeiro serial killer português. Portugal na vanguarda da matança. Atualmente, ainda se pode ver a sua cabeça do Diogo Alves, no Teatro Anatómico da Faculdade de Medicina de Lisboa. Isto porque os médicos queriam estudar o que faria Diogo Alves uma pessoa tão fria e cruel, mas também sem remorsos, o que era estranho para a época. E para os mais curiosos, deixamos aqui a dica para lerem o livro O Assassino do Aqueduto, a arrepiante história de Diogo Alves, o homem que aterrorizou Lisboa no século XIX, de Anabela Natário, quem encontrar o filme Os Crimes de Diogo Alves, de 1911. Cá estaremos para a próxima com mais um pedaço da história portuguesa. Lembrem-se, visitem o património, mas respeitem-no acima de tudo. E gostávamos também de saber a vossa opinião sobre o assunto. E se é que gostavam, o que é que gostavam de ouvir no nosso próximo podcast. E não se esqueçam de fazer like no vídeo e subscrever o nosso canal. E ficar ligados para mais vídeos Arqueo Explorers. Adeus!